Olá, eu sou o professor Luiz Rezende, começando mais uma aula de administração, dando continuidade às aulas que eu desenvolvo com você, características de projetos. Só lembrando, elementos que eu trabalhei em aulas anteriores, que são muito importantes, tudo que as bancas organizadoras e tudo que o serviço público no Brasil desenvolve sobre projeto, está pautado, está alicerçado no desenvolvimento de conceitualização de definições do PMI e PMBOK, que é um instituto, né, na tradução da sigla PMI, que é a tradução do Instituto de Gerenciamento de Projetos. E o Instituto de Gerenciamento de Projetos, ele se caracteriza justamente por ser a base de tudo que cai em prova, porque ele tem o PMBOK, que eu já falei para você, que é o guia que pauta todas as abordagens de projetos, tanto nas organizações privadas quanto públicas. Então, o que é um projeto, né? Um projeto é você estudar para concurso. Mas não é um processo? Não, é um projeto. Ele pode ter duração de 2, 3, 4 anos, 6 meses, dependendo do tempo que você estuda para ter a sua aprovação. Mas projetos sempre se caracterizam por ter um prazo pré-determinado. E esse prazo pré-determinado, esse prazo pré-estabelecido, que a gente caracteriza projetos, são prazos que nos possibilitam, que nos permitem ter muita segurança na abordagem de prova, porque você tem uma fonte teórica. Projetos são eventos, projetos são temporais, como qualquer evento. Nenhum evento é para sempre. São eventos, são singulares, têm um único objetivo, permitem refinamento e permitem reengenharia. Perfeito? Então, nesse sentido, nesses termos, quais são os elementos que eu preciso ter para um projeto acontecer? O que concursos, a prefeitura da sua cidade, o Detran, o INSS, quais são os elementos que possibilitam que eu tenha projetos propriamente ditos? E tome cuidado, porque eu já vi muita questão em prova que aborda esses elementos que eu vou trabalhar com você, perguntando sobre a relação temporal, né? Perguntando sobre a relação de tempo. E não tem isso. Na verdade, não tem uma cronologia. Você pode definir um elemento, depois definir outro elemento. Então vamos lá para o material para saber quais os elementos. Bom, se todo projeto ele se caracteriza por ser único, todo projeto se caracteriza por ser singular, todo projeto é temporal, todo projeto tem prazo. E o prazo, ele tem métodos, né, para serem analisados. E aí nos materiais, nas aulas posteriores, existem 2 métodos que são os métodos mais relevantes, mais importantes e que mais a gente encontra em concurso. O método chamado PERT, que é um método para você determinar o tempo que um projeto ele vai acontecer, sempre em dias, e o método da estimativa paramétrica. E aí tem uma diferença conceitual entre os dois. Deixa eu te explicar isso, vem comigo. É só para a explicação não ficar mecânica, porque depois você vai ter os materiais sobre isso. O método PERT é um método pautado em você ter sempre uma margem de erro. Pode prestar atenção que quando a pizzaria diz assim, nós vamos entregar a pizza de 40 minutos a 1 hora, ela geralmente entrega de 40 minutos a 1 hora, porque ela fez um cálculo, não sei se consciente ou não, mas ela fez um cálculo com uma margem de erro. Agora, quando você pede comida, e aí dizem, vamos entregar em meia hora, em 40 minutos, pode crer que vai atrasar. Então, o método PERT é o método de você calcular o tempo do projeto em dias, com um desvio padrão, com uma margem de erro. E a estimativa paramétrica é quando você sabe exatamente qual o prazo e não tem margem de erro. Por exemplo, vamos supor que eu produza... Vamos supor que eu fabrique 10 monitores de computador por dia. E essa produção é sempre a mesma, essa produção é recorrente, nunca eu produzo menos, nem produzo mais. Sempre, todo dia, 10.
Se eu preciso fabricar 100, eu vou precisar de 10 dias. Então, essa estimativa paramétrica não tem margem de erro. Mas depois, nos materiais posteriores, a gente desenvolve. Sempre eu preciso estabelecer o prazo do projeto. Sempre o prazo ele tem que ser definido muito claramente. O prazo tem que ser estabelecido a priori. Continuando no material, depois de estabelecer qual é o prazo do projeto, eu preciso estabelecer a responsabilidade. E aí tem duas coisas sobre responsabilidade muito importantes. A primeira é que o responsável ele não é necessariamente o propositor. E a outra característica sobre responsabilidade é que ela é, hoje em dia, muito matricial. E o que significam esses elementos? Vem comigo. O que significa eu lhe dizer que o responsável ele não é obrigatoriamente o propositor? É muito comum numa organização um projeto ser proposto por um departamento, mas o outro departamento executar. É muito comum uma pessoa fazer uma sugestão, mas a pessoa que vai ser delegada, né, a executar o projeto é uma outra. Então, nesses termos, nesse sentido, não existe uma obrigatoriedade do proponente, de quem sugere, ser o executor. Por exemplo, é muito comum o departamento de marketing das empresas, no QC assim. É muito comum o departamento de marketing fazer proposta, fazer sugestão para um vídeo promocional, para um vídeo de divulgação de alguma coisa, mas quem efetivamente executa, quem efetivamente leciona, é o outro. E a responsabilidade, hoje em dia, ela é muito matricial. E o que significa esse conceito da responsabilidade matricial? Significa dizer que o responsável hoje, ele não é obrigatoriamente de um único departamento. Você aprendeu comigo, né, nas aulas de departamentalização, que existe a departamentalização matricial, em que você junta dois departamentos autônomos e distintos numa única força-tarefa. E cá entre nós, né? Hoje você tem demandas tão dinâmicas, você tem dinâmicas tão ricas no dia a dia, no mundo do trabalho, que o normal, o natural, é você ter projetos e você ter o chamado time do projeto. Ou seja, a responsabilidade não é de um departamento, né? A responsabilidade não é de um setor. A responsabilidade é coletiva. A responsabilidade ela é plural. Perfeito? Bom, então, nesse caso, quando se fala de responsabilidade e se fala de pluralidade de responsabilidade, você tem responsabilidades matriciais. Voltando para o material. Bom, eu também preciso definir, como elemento obrigatório de projeto, qual o escopo do projeto. Todo projeto precisa de um escopo pré-definido. E o escopo do projeto, ele se caracteriza por ser a abrangência do projeto. E quando eu penso na abrangência do projeto, existe uma abrangência interna, existe uma abrangência externa. Vamos lá. Bom, eu vou apresentar para o órgão público, vou apresentar para a minha empresa, vou apresentar para o que concursos, um projeto. E eu preciso apresentar no esboço, né, eu preciso apresentar no pré-projeto, quem vai ser envolvido internamente? Quem eu preciso puxar? Quem eu preciso integrar numa reunião para esse projeto acontecer? Esse projeto envolve quais pessoas e quais departamentos internos à organização? Esse é um elemento. O outro elemento é que você precisa, obrigatoriamente, saber qual é a abrangência externa. A gente está falando de concurso público, né? E você está falando, portanto, de serviço público. Quem é externamente abrangido por esse projeto? Externamente, quem tem a abrangência necessária para esse projeto acontecer? E a abrangência necessária para esse projeto acontecer, ele é fundamental
para que você saiba qual o público envolvido. Então, eu preciso saber qual o escopo. Eu preciso saber qual a abrangência interna e eu preciso saber qual o escopo. Eu preciso saber qual a abrangência externa. Beleza? Bom, voltando para o material. Depois, eu preciso saber quais são os insumos. E toda vez que vocês encontrarem numa prova o termo insumos, isso tem a ver com quais as minhas necessidades. E as necessidades para o projeto acontecer, né? Então, quando eu falo de insumos vinculados à questão financeira, eu falo de insumos vinculados a pessoas, e eu falo de insumos materiais. E depois o objetivo que eu vou pontuar junto. Vem comigo. Beleza, eu vou desenvolver um projeto. Beleza, eu vou executar um projeto. E aí, meu irmão? Qual o recurso para esse projeto? A grana vai sair de onde? Esse é um elemento. O outro elemento é que sempre que eu penso em projetos, eu penso em pessoas envolvidas e eu penso no prazo. Por exemplo, quais os insumos necessários para essa aula acontecer, para essa aula ser gravada? O estúdio, o ambiente, o operador, etc, etc, etc. A presença do professor. Então, os insumos são as necessidades que eu tenho para um projeto acontecer. E, finalmente, objetivos. Não existe projeto sem objetivo. Todo projeto tem um objetivo único, porque ele tem singularidade. Então, eu preciso também definir qual é o objetivo. Deixa eu só reforçar uma coisa muito importante. Como eu te falei, não existe hierarquia nesses elementos. Significa que eu posso determinar um e não determinar outro. Significa que eu posso escolher primeiro o responsável para depois definir os insumos ou vice-versa. Não existe hierarquia nos objetivos. Muito obrigado pela sua presença, pela sua paciência na minha aula. Força e honra. Estamos com você até a sua aprovação.